O António Calhas, que segue o debate desde a Irlanda, a partir da Irlanda, pergunta-nos: com a imigração não corremos o risco de ver trabalhadores contra trabalhadores devido à crise económica? O exemplo de Inglaterra, que já se falou aqui. Como se pode enfrentar este problema que pode degenerar em racismo? António Calhas, que segue o debate da Irlanda e sabe de casos de portugueses que ganham menos que os irlandeses. Também nos pergunta a Erika Roy, brasileira que vive em Portugal, pergunta como se explica que os brasileiros sejam asfixiados burocraticamente para aceder a Portugal, se no Brasil os cidadãos europeus são recebidos sem entraves. E diz a Erika: o meu presidente Lula já denunciou este facto várias vezes na União Europeia e as denúncias foram ignoradas. Interessa o abastecimento da mão de obra clandestina? Pergunta a Erika. Ainda outra questão para a Mónica: a globalização, leia-se capitalismo selvagem, diz o Guilherme Pereira via mail, está ou não metida até ao tutano na atração insidiosa e descaradamente induzida de um certo tipo de imigração clandestina? Portanto, são algumas questões sobre a imigração. Nós aproximamos do fim. Eu pedi à Mónica uma palavra breve sobre isto, antes de colocar ainda aqui uma última questão que nos chegou. Obrigada, eu agradeço imenso todas as questões. Eu acho que uma forma de responder exatamente às desigualdades entre trabalhadores é dar direitos iguais para todos. Portanto, não haver qualquer tipo de diferença entre as pessoas e garantir que, de facto, elas estão ao mesmo nível em termos legais e que também em termos salariais. Portanto, no fundo, o que eu acho, a forma de se combater esta xenofobia crescente na Europa é, de facto, atribuir direitos iguais para todos. Em relação à questão do Presidente Lula, de facto, o Presidente Lula tem ao longo do tempo, feito declarações bastante incisivas sobre a forma como os Estados europeus lidam com a questão da imigração. Ele fez uma chamada de atenção bastante interessante em relação à questão do Pacto Europeu para a Imigração e o Asilo, em relação ao cartão azul, ou a famosa imigração seletiva, e também em relação à diretiva do retorno. De facto, o Presidente Lula, juntamente com outros chefes de Estados da América Latina, têm de facto construído uma opinião pública em relação à imigração, em relação à desvantagem que os imigrantes destes países têm na entrada na Europa e todas as barreiras que a Europa tem construído em relação a estes trabalhadores, a estas pessoas. De facto, a Europa tem construído ao longo do tempo todas estas barreiras, ao mesmo tempo que alimenta a imigração clandestina e ao mesmo tempo que não combate de uma forma efetiva o tráfico humano, não combate de facto a invisibilidade e a descartabilidade, se é que eu posso dizer assim, de todos estes trabalhadores. Eu acho que são questões muito, muito pertinentes e que de facto dava para falarmos imenso sobre isso, mas de uma forma sucinta. Pergunta-nos o Alberto Milheiro via mail: o que vai ser o futuro do mundo quando os povos perderem a soberania alimentar? Refere-se o Alberto ao monopólio do mercado europeu de alimentos pela Monsanto, Syngenta, entre outros. São empresas também que controlam o mercado de transgénicos. Marisa. Pois, assim, muito rapidamente, sei que estamos com pouco tempo, essa é uma questão muito importante, como é uma questão que se pode colocar a ser transversal, peço desculpa, a todo um conjunto de recursos cuja escassez poderá pôr em causa a muito breve trecho a nossa própria sobrevivência, porque estão em causa a manutenção de direitos que são direitos que são da própria condição à vida, como é o caso da água, e poderíamos falar de tantos outros e que não falámos aqui, mas que é uma questão absolutamente central. Efetivamente, em relação às questões alimentares, essa é uma questão muito mais complexa do que poderei agora tratar dela, mas queria fazer apenas uma referência, porque foi referida a questão das multinacionais, como a Monsanto, entre outras, e do mercado de transgénicos. Esse é um domínio que nos deve servir de lição, efetivamente, sobre o que é que foi a intervenção europeia e muitas áreas sobre o que é que não deve ser a intervenção europeia nestes domínios. Porque a União Europeia definiu e estabeleceu uma moratória
comunitária durante uns anos, depois não a manteve, deixou um pouco os países e os Estados, cada um por sua conta, na definição das estratégias para lidar com os transgénicos, permitiu-se que se criasse mais um nicho de mercado, entre tantos outros nichos de mercado, mas mais um nicho de mercado muito consolidado, que é o mercado das sementes, e que efetivamente permite que um setor tão chave como a alimentação seja controlado por um conjunto de multinacionais, que não garante sequer que não haja contaminação de culturas que não estão subjacentes, digamos, a este mercado, ou que procuram dele fugir. Não são criadas regras comuns, por exemplo, em termos de rotulagem, de informação sobre os conteúdos dos alimentos, e também em termos de reivindicação pública e popular, de movimentos de protesto, de intervenção e de participação pública. Também foi uma área onde realmente parece-me que houve algumas lições que é importante aprender. O caso dos transgénicos e todo este processo, quer em termos de regulamentação, da forma como se permitiu criar o mercado paralelo, a forma como não se garantiu mínimos direitos de igualdade na simetria em termos dos produtores, etc. Todas estas questões e muitas mais que poderia levantar, é um bom exemplo para nós aplicarmos e para podermos pensar o que é que será feito em relação a tecnologias emergentes quando interferem com dimensões tão centrais da vida das pessoas, como é o caso da alimentação, ou agora, por exemplo, em relação à nanotecnologia, nas áreas de investigação sobre a saúde e outras que obrigam necessariamente a um debate amplo, aberto, democrático, transparente, que é uma coisa que não tem havido neste contexto para podermos tomar decisões. Estamos mesmo quase no fim. Perguntava só se algum de vocês quer dizer uma palavra final, José Manuel Pureza. Sim, só para concluir, eu queria lembrar uma frase, uma passagem do texto do Sandro, que está online nesta secção do nosso debate programático, e eu estou a citar de cor, creio que a expressão é basicamente esta, é que as desigualdades que se estão a aprofundar no contexto da globalização capitalista equivalem a uma guerra civil por outros meios. E, portanto, quando nós estamos aqui a falar de todas estas dimensões da globalização que foram aqui abordadas na nossa conversa, em bom rigor é disso que estamos a falar, ou seja, é de um projeto de paz ou de um projeto de guerra, entendido como paz social ou como guerra social. A globalização que temos está a provocar, de maneira em escala global e em escala local, uma crispação social, uma polarização social crescentes, uma degradação ambiental, uma violação de direitos básicos, quer dos que estão, quer dos que querem vir, com todos os mitos que a Mónica aqui desmontou logo no início. E, portanto, criticar esta globalização e opor-lhe uma alternativa, juntando forças de natureza social, de natureza política, é justamente fazer aquilo que é, afinal de contas, lutar por um projeto de paz, não é? E eu quero fazer isso não como uma metáfora, mas como um relato real daquilo que está aí diante dos nossos olhos. Acho que é sobre isso que a esquerda, evidentemente, tem que pensar e tem que agir. Uma esquerda que queira ser triunfante só pode, evidentemente, dedicar a esta temática um olhar que não seja de fechamento. Eu creio que a esquerda que aqui estamos a debater é, evidentemente, uma esquerda que se distingue por não olhar a globalização à defesa e, portanto, a jogar no sentido de lhe opor um nacionalismo de qualquer tipo. Não, nós queremos jogar no confronto político em escala nacional e em escala global ao mesmo tempo. Só assim é que eu acho que nós somos capazes de triunfar. Terminámos então o nosso tempo. Resta-me agradecer a todos vocês, nossos convidados que participaram neste debate, aos que nos enviaram também perguntas e aos que assistiram a este debate via internet. Em breve anunciaremos a data do próximo debate e do próximo tema. Até lá, recordo-vos que podem continuar a participar na construção do programa do Bloco de Esquerda através do site igualdade.bloco.org. E assim cá estaremos juntos outra vez numa próxima oportunidade a anunciar brevemente no mesmo site. É um debate linkado a todo o país. Muito obrigado a todos e a todas.